Há pouco o irmão Zé leu um capítulo, lemos todos um capítulo, e havia uma frase que tinha a ver com o tema desta manhã, em que dizia, estava abatido, mas o Senhor me livrou. O tema desta manhã, que eu queria compartilhar convosco, tem a ver com os períodos em que nós nos sentimos abatidos, esgotados e mesmo deprimidos. É importante falar sobre isso, porque a questão não é se vamos ter, mas quando vamos ter. Porque isto bate à porta de todos nós. E vamos pegar um exemplo que está na Bíblia, e que em Tiago nós lemos que essa personagem, já vamos ver quem é, estava sujeita às mesmas paixões que nós. Ou seja, era alguém como nós, que enfrentava os mesmos problemas que nós enfrentávamos, e portanto, analisando a vida dele, vamos perceber porque é que isso lhe aconteceu e, sobretudo, como é que ele saiu disso. E portanto, é interessante ver como a Bíblia tem respostas para tudo, mesmo para isto. A passagem que eu queria que lessem comigo com atenção encontra-se no primeiro livro dos Reis, e a personagem é Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e vamos ler os primeiros 16 versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 16. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Estamos no versículo 3. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava ao Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Azael, rei da Síria. E também Ageu, o filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos perceber o que é que se passa aqui. O capítulo 18 é um capítulo de vitória. É um capítulo do céu do Monte Carmelo, em que Deus é desafiado a provar que Deus é Deus. E Deus provou que era Deus. Não só fez isso através daquela ação fantástica que nós lemos no capítulo 18, como todos os profetas de Baal são derribados, são mortos, e toda a nação se converte e se volta novamente para Deus. Ou seja, temos um capítulo de vitória, temos um capítulo de alegria. E como é que é possível, passado um capítulo depois, nós passamos da vitória para a depressão absoluta? Vemos um Elias que tinha tido uma vitória fantástica com a ajuda de Deus, e de repente vemos um Elias a desejar a própria morte. Vemos o Elias no capítulo 18 frenético, super alegre, contente porque as coisas estavam a correr bem, porque Deus estava com ele. E vemos no capítulo 19 um Elias debaixo de um zimbro a desejar: estou só, Deus leva-me, mata-me, porque a minha vida não tem significado. O que é que se passa? Porquê é que acontece isto? Bem, acontece, e acontece aos melhores. E quando vemos alguém passar uma dificuldade e está abatido, deprimido, não devemos julgar ninguém, porque mesmo Elias passou por isso. E Elias é feito da mesma massa que eu e todos vós.
Todos nós podemos passar por isso. Portanto, antes de mais, não julguemos nenhum irmão que passa por isso. Procuremos antes perceber e ajudar. Temos aqui um Elias deprimido, que foge, que deseja a sua própria morte. Nós vemos que ele pediu em seu ânimo a morte. Nunca se esqueçam que depois das montanhas vêm os vales. E costuma-se dizer que com o sucesso vem o stress. Isso não é tão conhecido. Mas nos Estados Unidos eles dizem muito isto. Com o sucesso vem o stress. É verdade. A pessoa, quando está muito na onda do sucesso, depois tem que mantê-lo. E para o manter, aquilo dá trabalho. Ainda há stress. Mas também, depois de uma montanha, vêm os vales. Para haver picos de montanhas, tem que haver baixos das montanhas. Ou seja, é perfeitamente natural que todos nós, de vez em quando, possamos passar por isto. Não digo que seja saudável. Eu estou a dizer que é natural. É natural. Porque vemos no mundo que, infelizmente, há pecado, que há dificuldades, que há problemas. Todos nós podemos passar por isso. Todos nós. Há muitos Elias. Todos nós podemos ser Elias neste sentido. E se não precisam desta mensagem hoje, irmãos e caros amigos, ainda bem. Mas estejam atentos, porque um dia vão precisar. Um dia, seguramente, vão precisar. Primeiro, sintomas de esgotamento, de abatimento, de depressão, etc. Eu vejo no versículo 4 algo que levou a isso. Ele próprio diz, o Elias, já basta ao Senhor, no final, toma agora a minha vida, e depois atenção, pois não sou melhor do que meus pais. Pois não sou melhor do que os meus pais. Ele assim diz, é como se estivesse a dizer, eu sou um nada, eu sou uma lástima, a minha vida é uma lástima, não tenho valor, e depois faz uma coisa que muitos de nós fazemos e que muitas vezes começa a gerar sintomas e que o final nunca é bom. É quando nos comparamos. Eu não sou melhor do que os meus pais. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Elias para não fazer é comparar-nos. Comparar-nos coloca-nos sob pressão. Comparar-nos com os outros coloca-nos sob stress. Tendemos a comparar o que temos com o que os outros têm. E depois vemos que os outros têm mais do que eu. Bolas, eu estou nervoso, estou estressado, eu tenho que trabalhar para ter o que os outros têm. Tendemos a comparar os meus problemas, os nossos problemas, com os problemas dos outros. E geralmente os problemas dos outros parecem sempre muito menores do que os nossos. Mas os outros... mas quem lá está é que sabe. Mas é engraçado. O problema do vizinho parece-nos sempre muito mais leve do que o nosso problema. Nós achamos sempre que os nossos problemas são sempre os maiores. E Elias achava que estava sozinho. E havia 7.000 ainda. Estão a ver? Os nossos problemas parecem-nos sempre muito maiores do que os dos outros. E comparamos. E a comparação faz-nos mal. Porque faz-nos ficar abatidos, estressados. Tendemos a comparar as nossas expectativas, aquilo que sonhávamos ter, com aquilo que de facto temos. E pensamos, há uns tempos atrás eu sonhava nesta altura ter isto, e tenho isto. Bolas, porque comparamos. Não sou melhor que os meus pais. Comparação, comparação, comparação. Deus diz-nos para não nos compararmos, porque isso retira-nos valor, porque isso abate-nos. E este foi um erro que Elias fez e que todos nós fazemos e que não devemos fazer, porque isso faz-nos mal. Ok? Aprendamos com Elias. Segundo erro de Elias. No versículo 10, nós lemos o seguinte. Exato. Versículo 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, etc, etc, etc. Ele, no fundo, eu vou parafrasear e vou simplificar este versículo. Ele está a dizer, eu trabalhei tanto, eu falei-lhes para eles se converterem, mas não. Eles fizeram 30 por uma linha. Eles derribaram os altares, eles mataram os teus profetas à espada, o teu povo não te liga nenhuma, ó Deus, mas eu fiz o que me competia, eu tentei dar a volta a tudo, mas não consegui porque o teu povo quis fazer as coisas ao seu jeito. Sabe o que eu vejo aqui no Elias? Eu vejo aqui no Elias um sentimento paternalista de responsabilidade pelas ações dos outros. Ou seja, vemos aqui um Elias que quer ter controle absoluto. Vemos aqui um Elias frustrado porque não conseguiu mudar as ações dos outros. E eu quero-vos dizer uma coisa. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas não somos responsáveis pelas ações dos outros. E somos muitas vezes fustigados pelo abatimento quando carregamos sobre os nossos ombros, como generais, o mundo inteiro. E achando que temos de ter controle sobre tudo. Não temos de ter controle sobre tudo. Quem nos dera a nós ter controle sobre as nossas ações, que muitas vezes é complicadíssimo, quanto mais sobre as ações dos outros. E Elias não tinha a responsabilidade, ele tinha a responsabilidade de comunicar. Ele não tinha a responsabilidade de que os outros aceitassem a sua comunicação. Mas ele carregava esse peso em cima dele. E isso fustigavam. Ele olhava para o resultado.
Ele olhava para o resultado, morte, derribar altares, e pensava, o erro foi meu. Alguma coisa correu mal comigo. Não, ele fez o que tinha que ser feito. Eles não aceitaram porque não quiseram. Irmãos, não se deixem levar por sentimentos de controle absoluto, seja no que for, porque nós não conseguimos controlar tudo. Porque quando queremos controlar tudo, há uma coisa que vai acontecer, vamos nos espetar contra uma parede, porque vamos perceber que não conseguimos controlar nada. E isso abate-nos. Isso abate-nos. Deixem-me dar-vos uma notícia. A nossa vida terá sempre coisas fora de controle. A nossa vida terá sempre, hoje, no passado, hoje e amanhã, sempre coisas fora de controle, que nós não podemos controlar. Lamento, faz parte, é assim mesmo. Querer mudar isto é querer adulterar e deturpar tudo. É querer carregar um peso que não podemos suportar. É seguramente querer bater contra uma parede mais tarde. Na família, vou-vos dar um exemplo. Os pais têm mania que querem controlar os filhos. Há muitos pais que definem o projeto de vida dos filhos. E quando os filhos não fazem aquela coisa, ficam... Os filhos, nós como pais somos responsáveis por dar a melhor educação aos nossos filhos. Mas eu não sou responsável por Gabriel, quando tiver a idade para decidir, eu não sou responsável pelas escolhas do Gabriel. Eu sou responsável por, enquanto ele for menor na minha casa, as escolhas dele afetam-me e sou responsável por elas, mas quando ele for maior e tiver que tomar as decisões dele, ele é responsável pelas escolhas dele. Eu não tenho que estar a carregar este peso em cima de mim. Claro que isto é muito bonito de falar na teoria. Na prática é mais difícil de aplicar. Não vou ser hipócrita porque é verdade. Mas, na verdade, é mesmo assim. Nós não temos que carregar o mundo sobre nós. E há muitos fardos, e há muitos pais que carreguem fardos pesadíssimos por isso, porque têm expectativas irrealistas. Isto é um exemplo que eu fui citar. Eu podia citar imensos outros exemplos que têm a ver com carregar fardos que não podem ser controlados. Quando nós caímos neste erro de querer controlar tudo e de fazer comparações, geralmente acontecem duas coisas. São duas consequências. E eu já vou chegar à parte da prescrição médica para resolver isto, ok? Mas antes disso, são as consequências da comparação e são as consequências do controle absoluto. Primeiro, eu vejo aqui no versículo, ele diz várias vezes, mas diz, eu sou o único que resta, estou só. A pergunta é, no versículo 18 nós vemos Deus a dizer que ele não estava só. Ele estava, ainda havia mais 7 mil que não tinham dobrado os joelhos, certo? Quando nós estamos mal, quando nós estamos abatidos, primeira consequência, os nossos problemas tornam-se maiores do que aquilo que eles são. Nós achamos sempre que o nosso problema é sempre muito maior do que aquilo que ele é. O Elias olhava para ele, eu vou morrer, Deus leva-me, sou eu restei, eu sou o último dos moicanos. Podes-me levar. Não, calma, tu não és o único, há mais 7 mil. O teu problema parece-te grave, mas não é tão grave assim. E quando nós estamos assim, tudo nos parece pior. Quando nós estamos mal, abatidos, tudo parece mais negro do que aquilo que é na realidade. Sobraram 7 mil. E depois, ele achava que todo mundo queria matá-lo. Será que é verdade? Não. Era uma mulher que o queria matar, Jezabel. Mas a mulher era todo mundo? Há mulheres que têm muito poder, mas não é todo mundo. E outra coisa. Aquela mulher, a Jezabel, queria matá-lo. Vamos ver a história. Vocês já leram, não vou repetir. Mas aquela mulher mandou um mensageiro a dizer, atenção, que vamos te matar. A pergunta que eu faço é, aquela mulher, aquele poder todo, se quisesse matá-lo, mandava um mensageiro a dizer que, olha, vamos te matar. Não, arranjava um assassino profissional e matava-o. Certo? Portanto, se calhar ela desejava matá-lo, mas não tinha coragem para o fazer. E estava a tentar jogar ali com os limites. E, portanto, lá está. Tornar o problema maior do que aquilo que ele é. Todo mundo quer matar. Calma. Jezabel mandou um mensageiro a dizer, olha, eu vou-te matar. Mas acham mesmo que Jezabel quisesse matá-lo e tivesse mesmo vontade para isso, mandava-lhe um mensageiro? Zás, matava-o. Pronto. Isto é o que eu vejo. Ok? Isto é o que eu vejo. Isto é o David a falar, não é a Bíblia, não é nenhum versículo a dizer isto. É a minha opinião. Mas no fundo, vai contra a mesma, no fundo sustenta a mesma ideia de que os nossos problemas parecem-nos sempre muito maiores do que aquilo que eles são. Segunda coisa e segunda consequência. Primeira, exageramos nos problemas. Segundo, no versículo 4 há uma frase que eu acho importante, em que ele diz, já basta, ó Senhor, já basta. O já basta, eu vejo no já basta um abdicar do futuro, um abdicar dos sonhos. E quando nós deixamos levar pelo abatimento e ficamos assim, nós desistimos do futuro. O amanhã não tem importância. Os planos para amanhã não têm importância. E é muito triste quando nós deixamos de sonhar. E quando nós batemos na parede assim e acontece-nos isto, o amanhã não tem importância. Ele dizia já basta. O basta é basta. É ponto.
Não é pensar no que vem a seguir, é já basta. Os sonhos acabam. E quando nós não sonhamos, a vida torna-se muito triste. Boas notícias, tratamento, ok? Vimos o que é que pode levar. Eu devo-vos apenas algumas pistas, mas como é óbvio, há muito mais coisas que podem ser ditas até chegar até aqui, ok? Isto é apenas algumas coisas que eu vejo na passagem de Elias. Tratamento dado por Deus. Qual é a prescrição médica? Versículo 5 e no versículo 7 nós vemos que um anjo, quando ele, depois de dizer estes disparados todos, não tem outra expressão, o anjo chegou-se ao pé dele e o que é que ele fez? Tu estás sempre com essas conversas. Não. O que é que ele fez? Levanta-te e come. Depois preparou-lhe um pãozinho cozidinho sobre as brasas, uma botija de água. E depois no versículo 7 tocou outra vez e disse-lhe: levanta-te e come. Sabe o que eu vejo aqui? Quando nós estamos assim, e faço um parênteses, nós podemos estar mal fisicamente e bem espiritualmente, mas quando estamos mal espiritualmente, estamos sempre mal fisicamente. Sempre. O anjo e Deus sabem que quando nós estamos assim, o primeiro passo é descansar o corpo. O primeiro passo é descansar o corpo. Ele não deu lições de moral, não lhe deu a missiva, não lhe deu serviço. Foi depois. O primeiro passo é come e dorme. Come e dorme. Deus pensa em tudo. Há um versículo nos Salmos que diz assim, eu vou parafrasear, é o Salmo 127:2, e há uma tradução que diz assim: Deus quer que os seus amados tenham descanso. E o descanso não é descanso espiritual, é descanso. Deus quer que naquele versículo que é o contexto que fala em que comer até tarde, pão de dores, etc. E depois Deus quer que os seus amados tenham descanso. E neste caso, o anjo estava a dizer: dorme, descansa, repousa. Antes de mais, repousa ao corpo. Segundo, importante, nunca tomem decisões importantes cansados. Não é bom conselheiro. Nunca tomem decisões importantes cansados. Segunda coisa, vemos aqui no versículo 9. Portanto, primeiro passo da prescrição médica, descansar o corpo. Segundo, vemos no versículo 9 e no versículo 13 duas perguntas iguais. Que fazes aqui, Elias? Deus a perguntar. E Elias responde a mesma coisa. Depois, passado outra vez, Deus faz a mesma pergunta. Que fazes aqui, Elias? E Elias responde a mesma coisa. Lá está. As pessoas muitas vezes pensam: a Bíblia tem vãs repetições. Não, a Bíblia não tem vãs repetições. As perguntas foram feitas duplamente por uma razão. E as respostas foram feitas duplamente por uma razão. A segunda coisa que Deus quer é que nós falemos com Ele. Então, Deus puxava por Elias. O que é que tu fazes aqui? Vá Elias, fala lá. Fala comigo. Fala. E obrigava a falar. Vá. O que é que estás aqui a fazer outra vez? Fala, Elias. E Elias falava outra vez. Porque quando nós estamos aqui não queremos falar com ninguém. Fechamos-nos para o mundo. Então o que Deus está a fazer é puxar por Elias. Saca. Fala. Manda cá para fora. O que é? Libertar de frustrações. E só se consegue falando. Não é contente. E antes de mais, falar com Deus. Depois, se tivermos a sorte, porque hoje em dia é uma sorte, ter um amigo de confiança, que dá bons conselhos e que seja um bom amigo, também é importante falar com um bom amigo. Mas mesmo que não o tenhamos, porque hoje em dia os amigos não abundam, aliás, nunca abundaram, os bons amigos, temos sempre um Deus que é sempre o nosso melhor amigo. E com Ele podemos e devemos falar. E por isso é que Deus pergunta: fala comigo. E Ele responde: ok, já ouvi, mas fala outra vez. Repete. Parece aquelas coisas, aquelas lojas não têm nada para fazer. Então tem que arrumar e desarrumar. Arrumar e desarrumar. Os clientes veem sempre confusão lá dentro. E pensam: esta loja está sempre movimentada. Mas estou a arrumar e desarrumar. Mas neste caso, aquilo tinha lógica, mas isto tem lógica. Ok? Fala comigo. Libertar frustrações. Primeiro, descansar o corpo. Segundo, falar com Deus para poder libertar as frustrações. Terceiro, nós lemos no versículo 11 que Deus diz a Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Aqui, vemos aqui a terceira prescrição, a terceira receita para nós termos desta fase de abatimento, que é refocarmos em Deus, passar tempo com Deus. Passar tempo aos pés de Deus. Sair para fora do monte, estar perto dele. É o que nós vemos aqui. Eu quero que tu fiques só comigo, Elias. Eu quero que tu fiques só comigo. E neste contexto acontece uma coisa engraçadíssima. E estranhíssima, mas profundíssima e com uma razão de ser. Lá está, coisas estranhas que têm um significado. Começa a aparecer um forte vento e nós lemos na Bíblia que o forte vento aconteceu, mas aparentemente por nenhuma razão, porque Deus não estava lá. De repente, quer dizer, eu vou explicar de novo. Deus diz a Elias: sai para fora, eu quero-te mostrar umas coisas. E parece um grande forte vento
E depois, Elias, então, sim, Deus não está aqui. Ok? O vento apareceu por aqui. Depois, um terremoto enorme. Um grande terremoto. Mas também vemos na Bíblia que Deus não estava nesse terremoto. Depois aparece um incêndio. E vemos que Deus não está no incêndio. E depois aparece uma voz mansa. E vemos que Deus estava ali. Neste a sós com Deus, porque se aprende muito no a sós com Deus, Deus mostra duas coisas. Primeiro, que Deus, quando nós estamos mal, não nos censura. Ele tem sempre uma voz mansa para nós. Segundo, não menos importante, Ele, tendo um forte vento antes, um terremoto e um incêndio, Ele prova que tem poder para resolver qualquer problema. Ele disse a Elias, estás a ver o que eu te acabei de fazer? Eu mostrei-te, com as forças da natureza, que tu tens que confiar em mim, não é olhar para o problema, tens que olhar para mim, porque eu tenho poder para resolver qualquer problema. Tu viste o que eu fiz? Eu fiz um terremoto desta natureza, eu fiz um incêndio, eu fiz um forte vento, tens que te refocar em mim, não é no problema. Eu estou no controle de tudo, é o que quero dizer. Foca-te em mim e não no problema. Portanto, a terceira coisa que Deus nos pede para fazer é refocarmos em Deus e se conseguimos, estando sós com Ele. Quarta e final. Vemos no versículo 15 o seguinte, em que Deus disse assim a Elias, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, etc. Dá-lhe uma missão. Eu vou recapitular. Primeiro passo, descansar o corpo. Segundo, qual era o segundo? Recordam-se? Falar, libertar frustrações, falar com Deus e falar com alguém que possamos confiar. Terceiro, a sós com Deus, refocarmos em Deus, porque com a sós com Deus aprendemos coisas que não aprendemos de outra forma. E quarto, começar a trabalhar, começar a servir. Quando nós fazemos alguma coisa pelos outros, nós percebemos, ok? Deixamos de pensar nos nossos problemas, porque estamos focados com os problemas dos outros. E mais, quando trabalhamos com o problema dos outros, nós vemos que os nossos problemas não são assim tão graves. Então o que Deus quis fazer foi dar uma ocupação a Elias. Depois de tratar da parte física, da parte espiritual e de resolver Elias, agora Elias vamos te pôr a mexer. Porque tu, o processo de serviço faz parte do processo de cura. Faz parte do processo normal que todo o crente deve ter. Então deu-lhe uma missão. Tu vais ter que fazer isto, vais ter que fazer isto, vais ter que ungir Eliseu, vais ter que descobrir Eliseu, tu vais ter que, eu vou citar, ungirás, neste caso, Nimes e rei de Israel, e vais ter que ungir também Eliseu, exatamente, filho de Safate, etc. Ungirás profeta em teu lugar, etc. Serviço, serviço, serviço. Vemos aqui serviço em ação. Portanto, irmãos, era isto que eu tinha para vos dizer, de forma muito simples. Queria destacar apenas que evitemos as duas primeiras coisas que nós vimos no início. Sentimentos de comparação são péssimos. Não interessa o que o irmão tem, ou que o amigo tem, ou que o vizinho tem. Esqueçam isso. Não olhem para as vossas expectativas e para aquilo que tenham. Não esqueçam isso. A Bíblia diz que nós devemos viver contentes com o que temos. E depois, a Bíblia também diz que devemos depositar em Deus todas as nossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, comparação, fugir. Segundo, evitemos e esqueçamos a ideia de que temos que controlar tudo. Não podemos controlar tudo. Porque controlar tudo é viver contrariamente à fé. Porque a fé reside no pressuposto que nós não podemos controlar tudo. E por isso é que precisamos de confiar em Deus. Se pudéssemos controlar tudo, não precisaríamos de fé. Porquê? Percebem? Porque poderíamos controlar tudo. Deus não era necessário. Portanto, haverá sempre coisas fora de controle, justamente para que nós possamos ter fé. E para que nós possamos ter a necessidade de chegarmos ao pé de Deus. Faz tudo parte do motivo. Que o Senhor nos abençoe.